E eu aprendi a não apenas compartilhar a minha história, mas eu aprendi a compartilhar as minhas angústias ao Senhor. E o Senhor nem sempre deu as respostas que eu queria ou no tempo que eu esperava, mas com certeza eram todas as respostas que eu precisava. Eu abro o meu coração com o Senhor, para que essa transparência venha exigir, para que depois eu possa ser transparente com os outros. É Ele que decide a direção da minha vida. É Ele que tem os planos para mim. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala é João Anacleto. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente fala sobre cosmovisão bíblica, sobre ciência, tecnologia, religião e todas as esferas que um cristão deve estar atuando para viver a grande comissão e todos os planos de Deus para sua vida. Eu queria te pedir para que você ajudasse a gente hoje, que você curtisse esse episódio, comenta como é que foi o seu devocional, comenta pra gente como é que tá sendo ter essa vida disciplinada, se tem algum desafio, se tem alguma coisa que você precisa, algum pedido de oração. Por favor, compartilha. A gente precisa criar essa cultura de uma geração que é totalmente disciplinada, que ela vive uma vida baseada no Evangelho, em uma cosmovisão bíblica. Ok? Hoje eu quero falar com você sobre a segunda disciplina e eu acho que essa é uma das disciplinas mais difíceis para nós fazermos. Justamente não porque ela é uma prática difícil, mas é porque existe muita mitologia ou muita ideia falsa a respeito disso. Quero falar com você sobre a disciplina da oração. Exatamente. É bem verdade que muitos de nós conseguimos fazer algumas coisas com muita frequência. Então, por exemplo, tem coisas na nossa vida que a gente não consegue trocar. Você precisa comer todos os dias, você precisa tomar banho todos os dias. Tem gente que não consegue ficar sem alguns tipos de tecnologias, porque você acha que aquilo ali é extremamente importante. E talvez seja. Só que é bem verdade também que eu e você, nós conseguimos facilmente passar um dia, 2, até uma semana sem orar. Isso é porque a oração ela não é um tópico importante em nossas vidas, porque a gente aprendeu a subestimar ela e, outra coisa, a também tratar ela como algo muito difícil de se fazer. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a oração. A oração é a porta de entrada para que Deus possa agir na sua vida. A oração ela é a forma mais direta que nós temos para criar um relacionamento com o Criador. Então, há quem diga que a oração ela é como se fosse uma força que ela ajuda a movimentar a igreja. Mas a oração ela é, então, esse propulsor. Quando eu oro, eu consigo escutar a voz de Deus e eu também consigo permitir que Deus escute a minha voz e consiga entender tudo aquilo que eu estou passando. Deus já sabe disso, mas Deus tem prazer em filhos que oram. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 7 diz o seguinte: orai sem cessar. Não significa que você tem que andar orando sem parar como os monges fazem. Mas você deve viver uma vida baseada em um espírito de adoração e de oração. Então você sempre tem que trazer em sua mente a memória de que o Senhor é santo, de que o Senhor ele é poderoso e de que não existe ninguém como Ele. É engrandecer o nome do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 16 e a parte B diz o seguinte: a oração do justo ela é poderosa e eficaz. Então, quando um justo ele ora, as coisas acontecem. Não tem como você ficar sem uma resposta. Muito pelo contrário, talvez o tempo de resposta não é o mesmo, mas a oração ela promove esses impactos. Ela promove essa experiência. Se você olhar ao longo da história, os grandes homens da fé, homens da Bíblia, oravam. Ana orava, Eliseu orava, Daniel, Moisés acreditava que ele deveria orar porque a sua oração poderia talvez modificar o coração de Deus. Então a oração ela é um tema muito importante ao longo de toda a Escritura. Mas quando você olha para os avivalistas, você também consegue perceber que a oração era essencial para a vida deles. Lutero dizia que, olha só, eu tenho uma lista de coisas para fazer e não tem jeito. Pelo menos vou ter que passar 2 horas em oração. Então Lutero conseguia medir a quantidade de coisas que ele fazia e ele só saía de casa se ele orasse primeiro. E você consegue sair uma semana sem orar, não é verdade? Ou Daniel Nash, ele foi um grande amigo de Charles Finney. Charles Finney foi um avivalista, um grande pregador do evangelho. E Daniel Nash, toda vez que ia com Charles Finney para pregação, ele ia uma semana antes para a cidade que ia ser visitada. E eles oravam para que a cidade sofresse um grande mover espiritual. E ele não costumava ir às pregações, mas quando ele ia, o local onde ele ficava era embaixo do palanque aonde Charles Finney pregava. E ele ficava com as mãos para cima e os joelhos dobrados intercedendo por Charles. E aí você percebe que a oração
ela gera esse movimento de avivamento e de arrependimento. Os grandes avivamentos ao longo da história começaram primeiramente com oração, com adoração e com arrependimento. Forsyth vai dizer que a oração é para a religião o que a pesquisa é para a ciência. Ou seja, a pesquisa é extremamente importante para a ciência porque ela traz comprovações, ela traz respostas. Mas a oração é extremamente importante para a religião, porque ela te permite falar e ouvir de quem é o objetivo de adoração daquela religião. Então, talvez sua pergunta não é o que é oração, mas por que eu devo orar? Primeira coisa, Jesus orava. Então, se nós somos discípulos de Jesus, faz sentido que eu e você, nós também venhamos a orar. Faz sentido nós copiarmos Jesus em todos os aspectos. E Jesus orava constantemente. Jesus tirava períodos de oração. Quando Jesus foi ser preso para ser crucificado, ele estava em oração. Jesus, hoje, a sua função no céu é ser um intercessor, alguém que ora pelos filhos de Deus, pela sua noiva. Então, oração, ela é importante porque Jesus orava. Segundo, porque ela te conecta com Deus. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, vão existir orações que elas nos conectam com Deus. Elas transformam o nosso coração semelhante ao coração de Deus. Quais são os tipos de oração? Você tem uma oração de adoração, onde você declara que Deus é santo. Existe a oração de confissão. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte, olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a oração, ela te ajuda a confessar aquilo que você fez de errado e entra em um estado de modificação. Oração de agradecimento, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois é da vontade dele para vocês em Cristo Jesus. Então, a oração serve para agradecer aquilo que Deus fez pela sua vida, aquilo que Deus fez pela sua história, aquilo que Deus está fazendo. Existe oração de súplica e intercessão, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, a oração também é uma estratégia de pedir as coisas para o Senhor. Mas talvez a pergunta que você mais faz é, ok, eu sei o que é oração, eu sei que é importante orar, mas como orar certo? Talvez a gente tenha esse medo, olha, eu não oro porque eu não sei se Deus está ouvindo, porque eu não sei se eu estou orando de maneira certa. E eu anotei aqui pra gente 3 passos extremamente fáceis que você consegue replicar em uma oração que Deus escuta e Deus se agrada. O primeiro passo é uma oração sincera. Quando você ora com o coração aberto, você está dizendo para Deus o que você realmente sente e aquilo que você realmente pensa. Deus não está interessado com as suas palavras bonitas. Nada que você vá falar pode impressionar a Deus. Mas Deus está interessado em uma oração e um coração que ele é verdadeiro. Então, sinceridade é extremamente importante. Uma oração sincera mostra um relacionamento íntimo com Deus. Sabe aquele amigo que você consegue falar sem filtro? Que você consegue falar tudo que vem à sua cabeça? É assim que deve ser a sua oração com o Senhor. É você apresentar para Ele todas as suas queixas. É você mostrar tudo aquilo que você está pensando. É você não poupar palavras. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da caminhada é que talvez as pessoas possam trazer conselhos muito importantes para nós. Mas a resposta certa ela vem do Senhor. E eu aprendi a não apenas compartilhar a minha história, mas eu aprendi a compartilhar as minhas angústias ao Senhor. E o Senhor nem sempre deu as respostas que eu queria ou no tempo que eu esperava. Mas com certeza eram todas as respostas que eu precisava. Então, eu abro o meu coração com o Senhor, para que essa transparência venha exigir, para que depois eu possa ser transparente com os outros. É Ele que decide a direção da minha vida. É Ele que tem os planos para mim. Salmo 145, 18 diz o seguinte: o Senhor está perto de todos os que invocam com sinceridade. Ou seja, sem sinceridade, você não consegue estar perto do Senhor. Não existe transparência. Não permite que Deus trabalhe realmente aquilo que nós precisamos. O segundo tipo de oração, ou deve ter na sua oração, honestidade. Então, honestidade é transparência. É você falar exatamente aquilo que você pensa.
Não adianta você colocar máscaras na oração. Ah, amado Senhor, poderoso Pai, invoco a tua presença. Não. O Senhor sabe que você está quebrado. O Senhor sabe que você precisa de ajuda. Honestidade, transparência. O Senhor, Ele quer ouvir aquilo que é mazela no teu coração. Então, brother, entenda uma coisa. Deus já sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer que você admita. Deus quer que você admita humildemente que você necessita dEle, que você não é capaz. Ele quer que a sua honestidade te leve a uma confissão verdadeira e genuína. E entenda, confissão gera transformação. Então, se a minha oração não é honesta, eu não consigo gerar confissão. E se eu não tenho confissão, eu não tenho transformação. Eu tenho apenas procrastinação de uma vida perfeita em Deus. Então, eu preciso ter uma oração totalmente transparente e honesta. 1 João, capítulo 1, versículo 19. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. E em terceiro tópico, a confiança. É crer que Deus está ouvindo. É crer que Ele é bom, é crer que Ele é poderoso e melhor, que Ele tem muito mais do que você imaginou. Então, a sua vida de oração sem confiança é um ato vazio. É você orar para o vento. Essas pessoas que simplesmente jogam palavras ao ar não estão orando, porque elas não acreditam. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que é a recompensa daqueles que o buscam. Então, como que você vai orar ou pedir algo para alguém que você nem acredita que existe? Não faz sentido. Então, se você quer orar ao Senhor, confie nele. Confie em duas coisas. Primeiro, que ele está ouvindo. Segundo, que ele tem o melhor para você. Então, o teu conselho pode ser muito bom, mas não tem nada a ver, ou não chega nem aos pés, daquilo que Jesus tem para você. E aí, eu consigo fazer uma matemática muito básica. Sinceridade, mais honestidade, mais confiança, é a oração de todo filho de Deus. Então, quando um filho vai até o seu pai, ele não mede as palavras. Ele não tem vergonha de pedir um Lego ou uma casquinha de sorvete. Ele não tem vergonha de falar aquilo que preocupa. Quando um filho chega até a presença do pai, ele é sincero, ele é honesto e ele tem confiança de que o pai está ali para resolver os B.O. dele. Ei, não faz sentido você pedir e orar Deus como pai e viver como órfão. Então, entenda algo, sinceridade, honestidade, confiança. Esse tipo de oração é a oração dos filhos de Deus. E quando você observa Mateus 6, que é quando Jesus nos ensina a orar, você percebe cada uma dessas pontuações, desses tópicos. Então, vou ler aqui para você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sinceridade, eu estou reconhecendo que Deus é um ser poderoso. Confiança, eu vou chamar ele de Pai. É o Pai que é nosso. Isso mostra intimidade, fé, cuidado. Aí continua. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Confiança. Eu confio que a vontade de Deus é muito melhor do que a minha. E eu sou honesto, eu admito que eu não sou o centro do universo. É Deus que reina e os desejos dele são aqueles que prevalecem, não os meus. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Confiança. Eu sei que Deus vai prover todas as coisas. Sinceridade. Eu posso pedir com humildade aquilo que eu necessito de verdade. Aí tem ali a parte, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Honestidade, reconheço que eu sou um pecador e que preciso de ajuda. Sinceridade, eu oro porque eu estou disposto à mudança, eu estou disposto a ter um coração como o de Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Sinceridade de reconhecer que eu sou fraco. Confiança de saber que Ele é Deus e que Ele pode me ajudar. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sinceridade, eu termino com louvor. Tudo é teu, Senhor. E confiança. Deus tem o controle de tudo. E eu sou totalmente dependente dele. Então, esses são os 3 passos para que você ore e Deus te escute. Entenda, não existe oração que não é escutada ou ouvida. Existe oração que não é feita. Então, quando você ora com sinceridade a Deus, você ora com honestidade, você ora com confiança, Deus está com os ouvidos atentos. E Ele está pronto não apenas para ouvir sua oração, mas para revelar grandes coisas. Deixa eu contar algo para você. As minhas maiores experiências com Deus envolviam eu estar de coração aberto para falar tudo o que eu tinha no meu coração, mas também para estar disponível e ficar em silêncio e escutar tudo o que Ele tinha para mim. Certa vez eu senti um desejo desenfreado de orar. Eu fui até o quarto, eu ainda morava com os meus pais.
E eu orei e falei tudo que eu tinha pra Deus. E eu não senti nada. Nada. E aí eu saí do quarto e falei, sabia que isso era coisa da minha cabeça. Só que aquele desejo continuou. Vem, fala comigo, fala comigo. E eu deixei pro outro dia. No outro dia, aquele desejo novo. Fala comigo. E eu fui pro meu quarto, como um filho birrento. Deus, hoje eu não vou falar nada. Quer saber? Se o Senhor quer escutar, se o Senhor quer que eu ore, então fala você primeiro. Eu não quero falar nada. E, gente, 2 horas se passaram. E eu só conseguia chorar. Porque Deus tinha muito mais pra falar pra mim do que eu tinha pra falar pra ele. É isso que acontece quando a gente tem como hábito e disciplina uma vida de oração. Não estou dizendo que todas as minhas orações têm mover, visão e línguas estranhas. Não é isso. Existem orações que elas são apenas orações simples, mas não quer dizer que quando eu chego na presença de Deus, eu volto de mãos vazias. Às vezes eu saio de lá, eu não escutei nenhuma voz, mas eu entreguei na cruz um peso que eu não podia carregar. Só o Senhor podia. Eu entreguei uma preocupação que eu não poderia trazer discernimento. Só o Senhor poderia. Então, você precisa criar a disciplina da oração. Porque a oração é a porta de entrada para que Deus fale com você. Você jamais conseguirá trazer luz e resposta para um povo se você não se relacionar com Deus que diz que é luz. Com Deus que fala, haja luz. E tudo acontece. Então, posso fazer um desafio? Agora, nesse exato momento, pare tudo que você está fazendo. E ora comigo com sinceridade. Ora comigo com honestidade. Ora comigo com confiança. Vamos orar? Senhor Jesus, sinceramente, eu sei que eu sou falho e pecador. Sinceramente, eu não sei se existem muitas pessoas que estão escutando. Mas também, sinceramente, eu não ligo para isso. Eu sei que nesse momento aquilo que importa e quem está escutando é o Senhor. E isso é o máximo. Essa é a coisa mais importante que poderia acontecer na minha vida. É eu saber que eu falo e o Senhor está escutando. O Senhor está atento. Senhor, eu reconheço que eu sou falho, eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu reconheço que eu preciso de misericórdia, de graça. Senhor, me ajude a discipular essa geração. Me ajude a discipular as pessoas que estão aqui nesse estúdio comigo. Me ajude, Senhor, a conduzir a minha vida através do Teu Espírito Santo. Sinceramente, eu sei que eu não consigo fazer as coisas, mas eu sei que o Senhor é aquele que nos aprimora. A Tua palavra diz que quando nós estamos fracos é aí que somos fortes. Então eu estou aqui declarando sinceramente, eu sou fraco. E eu preciso só de Ti. Honestamente, Senhor, eu sei que talvez a minha vida tenha andado muito corrida. Honestamente, eu sei que eu tenho andado muito preocupado. E isso foi uma negligência minha. Porque eu sei que o Senhor está no passado, no presente, e o Senhor já sabe o que vai acontecer no futuro. Então eu entrego tudo em Tuas mãos. Senhor, honestamente, eu não me importo com uma visualização, com 1 milhão delas. Eu só me importo que o Senhor venha a ser engrandecido nesse momento. Eu me importo que pessoas venham a ser alcançadas. Se uma pessoa escutar isso, já basta. Porque é para isso que o Senhor me chamou, para cuidar de pessoas, para influenciar pessoas. Eu estou aqui anunciando que eu estou disponível para ouvir a sua voz. Senhor, eu estou orando com confiança. Eu sei que muitas pessoas serão transformadas a escutar esse episódio. Porque talvez elas passaram uma vida inteira orando errado. Ou achando que estavam orando errado e que o Senhor não estava nem aí para elas. Mas eu sei que o Senhor está, eu sei que o Senhor ouve, eu sei que o Senhor se importa. Então, Pai, em nome de Jesus eu oro para que o Teu Espírito Santo venha agora preencher essa dúvida e esse vazio. Satanás não tem legalidade e autoridade sobre essas vidas. Mas o Senhor é Pai, é Deus, é poderoso para modificar o coração de cada um daqueles que está ouvindo. Então, em nome de Jesus, transforma-nos, Senhor. Nos faça modificar a nossa mente, nos faça criar essa cultura de adoração e de serviço. Nós entregamos tudo que temos e tudo que somos para Ti, porque Tu és o Rei da Glória. Pai, em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço. Receba a nossa adoração nesta tarde, nesse dia, Senhor. Escute a súplica de cada um que está ouvindo na sua casa. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Até o próximo episódio. Valeu. Vai orar.